Olá, turma. Bem, a gente vai dar início aqui à nossa última aula essa que será, né, de questões comentadas sobre o nosso assunto, certo? Essa nossa aula, ela vai ser a última dos nossos encontros, tá? Então, eu espero que você aproveite, né, dessa última aula para rever aquilo que a gente já havia comentado nas aulas anteriores, onde a gente vai ver questões, né, aplicadas, questões a gente vai desenvolver essas ideias que a gente trabalhou nas últimas aulas, tá certo? Como eu não tenho uma lousa para ajudar aqui na apresentação, né, eu vou estar fazendo o seguinte: peguei algumas aulas, né, de assuntos que a gente vai precisar, que a gente vai trabalhar, e vou comentar, né? Comentar as aulas e resolver junto com vocês sobre os assuntos, como que a gente pode estar trabalhando, estar vendo durante o dia a dia, tá? São dois vídeos, né? Mas todos os dois são de questões comentadas, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, a gente vai tirando as dúvidas nos vídeos que foram sendo passados, tá bom? Então vamos lá, começando aqui. A primeira questão, ela vem falar o seguinte, da FSN do Rio de Janeiro, certo? João tomou R$ 200 a juros simples de 5% ao mês, né? O juros simples é uma das cotações que a gente vê nos dias de hoje, certo? A cotação essa que pode ser dividida em dois tipos, ou juros simples ou juros compostos. Então, é uma das que mais fazem presente no nosso dia a dia, né? Nas compras que a gente faz, no desenvolver que a gente está trabalhando. Então, essa primeira questão ela vem falar sobre o juros simples, que foi justamente aí o do João, né? João tomou R$ 200 a juros simples de 5% ao mês. Lembrando que o juro, né, ele pode ser de três tipos, em três tempos. Ou ele vai ser ao dia, que é muito difícil você ver uma cotação de juros ao dia, uma cotação de juros ao mês, que é o mais comum, e a de juros ao ano, certo? Professor, não seria melhor ao ano? Porque no ano, né, seria só uma taxa no ano todo. Só que assim, gente, essa taxa do ano todo, ela vai ser compensada nos 12 meses, né? Então, não tem como você se livrar da ideia de pagar aquela dívida com aquele valor ou até um pouco maior, né? Então tem que ver aí como é que a gente vai estar trabalhando. Se a cotação vai ser ao dia, ao mês, ao ano e se a taxa de juros é maior ou menor. Lembrando que a taxa de juros sempre vai vir em porcentagem e você, quando for resolver, quando for aplicar na fórmula de juros simples, você tem que converter esse 5%, tá, para fração, porque fica melhor de trabalhar. Então, lembrando que se você tem uma taxa de juros ao mês, o tempo que você vai ter tem que ser ao mês. Se a taxa de juros for ao ano, o tempo tem que ser ao ano. Se for taxa de juros ao mês e tempo ao ano, você tem que converter. Você tem que sempre deixar na mesma linguagem. Se é ao mês, o tempo tem que ser aos meses, né? Se é ao ano, o tempo tem que ser ao ano, tá certo? Então, um mês após o empréstimo, pagou R$ 100. Um mês depois desse pagamento, liquidou a dívida. O valor deste último pagamento foi. Então, na verdade, a gente tem dois cálculos para fazer aí, né? A gente tem que saber primeiro quanto de juros que foi cobrado e esse juros, né? Esse montante. Depois que você calcular quanto de juros foi aumentado nos R$ 200,
o montante total foi pago quanto, né? Sendo que a primeira parcela, se você ver, foi R$ 100, né? Então não teve acréscimo de nada, não teve aumento de juros, não teve nada. Foi só os R$ 100 mesmo, né? E aí a segunda parcela que teve um aumentozinho aí, tá certo? Então vamos lá. Matemático Teika. Nesse vídeo vou resolver 3 questões envolvendo juros simples. Então, o que vai mostrar as tendências do juros simples. Depois, resolver essas 3 questões. Beleza? Juros igual o capital vezes o prazo vezes o famoso CIT. Nesse caso aí, gente, ele acaba complicando um pouco mais a fórmula. Não há necessidade de fazer isso não, tá? Substitui na fórmula e vai direto que você consegue desenvolver bem tranquilamente. Ele coloca em evidência, complica mais. Então, o capital é sempre o valor que você pede emprestado, que você pega de alguém. Então, a taxa e o tempo estão, né, na mesma 200. Como eu falei para vocês, sempre colocar em fração. Porque 5%, só para lembrar, né, gente? 5% é 5 por 100. 5 por 100 é 5 sobre 100. Né? Se fosse 3%, seria 3 por 100. 3 sobre 100. Tá? Então, sempre colocar em fração. Tanto a taxa quanto o tempo estão na mesma unidade de tempo. Aqui há um mês e aqui o tempo está em meses. Então, dessa forma, é só jogar na formulazinha e fazer os cálculos, né? Então, fica juros igual. Podemos multiplicar com esse zero, esse zero, esse zero, esse zero. Vai ficando 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Então, juros aqui à frente, né? 20 reais. Que dá pra gente já concluir aqui, né, gente? Que a resposta seria o item D de dado. Ora, como, professor? Como é que o senhor já está concluindo isso e a gente nem conseguiu chegar ao final da questão? Basta usar um pouco da lógica. Ó. Se ele pagou R$ 100 na primeira parcela, né, de uma quantia de R$ 200 que ele pegou, o que está faltando para ele fazer esse pagamento? Mais 100, né? Só que, como na primeira parcela não teve acréscimo de nada, foi R$ 100 limpo e seco, como a gente mesmo fala, né? Então, o acréscimo está na segunda parcela, ficou lá no segundo mês, que é justamente os R$ 20 que apareceu aqui.
Beleza? Com isso, no final, muito brevemente, ele pagar uma quantia aqui. Pegar aqui o montante. E não há necessidade de você fazer o montante, tá, gente? Só se você quiser. Mas os fundos pede R$ 20. Então foi de 200 mais 20. Foi de 220 mais. No segundo mês ele pagou um valor de aqui, ó, R$ 120. Isso aí. Beleza. Agora vamos à segunda questãozinha, olha só. Ó, na segunda questão ele fala o seguinte. É da Vunesp, São Paulo, né? Num balancete de uma empresa, consta que o capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano. Tá vendo aí? Que a taxa já mudou, né? A taxa agora não é ao mês, é ao ano, tá? Durante 8 meses. Então aqui dá pra gente perceber que há duas conversões, né? Há duas coisas aí a se observar. A taxa está ao ano, certo? A taxa está ao ano. E o tempo está ao mês. Então, o que a gente tem que fazer? Converter o ano em meses. Como é que você vai fazer isso? Basta você ver o seguinte, basta você perceber o seguinte. Um ano tem quantos meses? 12. Então, ao invés de eu colocar vezes 1, eu coloco 30% vezes 12, né? Ao mês, tá? Rendendo juros simples ao valor de R$ 192. Então, esses R$ 192 já é os juros, tá? Esse R$ 192 é o que ele vai ganhar, é o J lá da nossa fórmula. O capital foi de... Então, ele quer saber quanto que foi investido, né, nessa empresa, com a taxa de 30% ao ano, durante 8 meses. Né? Quanto de dinheiro que eu coloquei nessa empresa? Vamos lá. Segunda questão. Num balancete de uma empresa consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses e ganhos simples no valor de R$ 192. O capital aplicado foi de... Vamos pegar aqui, ó, primeiro os dados da questão para facilitar, certo? Na hora de montar uma formulazinha. O capital é o que a questão quer saber. Então vamos encontrar aqui, ó, o capital. A uma taxa de 30%. Perdão. Durante o tempo aqui, ó, de 8 meses. Beleza? Com isso, diz aqui o que? Rendeu juros simples no valor de juros simples, que é o juros é de R$ 192. Beleza? Pegamos os dados da questão. Você sabe qual forma fica bem tranquilo. Mas precisa o seguinte, ó, bastante cuidado, certo? Que as unidades de tempo aqui, ó, da taxa e do tempo estão diferentes. A taxa está ao ano e o tempo está ao mês.
Aí, gente, uma dica que eu dou para vocês quando chega a questão do tipo, né? A taxa é ao ano e o tempo ao mês. O que que é melhor? Você transformar 8 meses em ano ou você transformar um ano em meses, né? Precisa nem a gente pensar muito. O mais coerente é transformar um ano, né, em meses, que seria 12, não precisaria nem cálculo. Certo? Então, temos que colocar é equivalente de 8 meses em anos, certo? Como é que você faz isso? Bom, sabendo que, colocando que quantos meses? 12 meses. Então, se temos aqui 8 meses, isso aqui pode ser apresentado em anos, né? Esses 8 meses, mas aqui multiplicado pelos anos, x vezes 12, 12x igual a 1 vezes 8. X é igual a 8 dividido por 12. Certo? Então, encontramos então um valor equivalente a 8 meses, certo? E fica 8 12 anos de anos, né? E você pode até simplificar, mas eu não vou simplificar, não. Se você quiser simplificar a informação, mas sempre também as unidades de tempo, tanto da taxa quanto do tempo, estão diferentes. Você tem que encontrar esse tempo equivalente que fica na mesma unidade, certo? E aí você pode optar ou transforma, né, o mês em ano ou ano em mês. Eu prefiro transformar o ano em mês, né? Fica muito mais fácil. Bastava você, em vez de colocar o tempo, a taxa de juros ali no caso ao ano, né, transformaria em meses. Mas enfim, vai de acordo com a questão, tá? Então, continuando. Belezinha, tranquilo? Então vamos aqui. Vamos pegar aqui a fórmula dos juros. Juros é igual a 90 vezes 70, certo? Então, o juros é de quanto? De 192. R$ 192. Nesse caso, gente, ele já trabalha de uma forma diferente, né? Ele já tem os juros e está procurando o capital. Então ele tem o J e procura o C, tá? Aqui, ó. R$ 192. Gripado. O capital que queremos encontrar é de 30% ao ano, vamos dar uma pergunta sobre 100 vezes o tempo. O tempo não em meses, e sim em anos. 8 sobre 12. 12 anos. Esse número podemos multiplicar esse zero. Aqui também. 12 fica 12,3 dá 4. 3,3 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Vai ficar 5. 192 igual a capital vezes 2 dividido por 10. Vamos mais fácil. Esse capital é
Pronto, seria o item C. Sobre 12, certo? E assim, as unidades certinho. Agora vamos à terceira questão. Terceira questão. Um capital de R$ 80 aplicado a juros simples, a taxa de 2,4% ao mês atinge em 45 dias o montante em reais de... Nesse caso aí, gente, ele já tem essa questão aqui é um pouco mais complexa. Porque ele diz o seguinte, ó, ele te traz um capital, que é o Czinho lá, que vai aparecer na fórmula, de R$ 80. Os juros, né, que é a taxa, o I, tá certo? O Izinho, de 2,4% ao mês, certo? Ao mês. E atinge, né, em 45 dias. Então aqui você tem uma taxa ao mês e o tempo, que é o T, em dias. Então você tem que fazer uma outra conversão, né? Tem que converter esses 45 dias ao mês ou a taxa de 2,4% ao dia, né? Então vai de acordo com o seu desejar, tá? Um montante, e aí nesse caso ele pede o valor final, né? Que seria o M. Como é que você faria isso? Pelaquela primeira fórmula que a gente viu lá na primeira questão. M é igual ao capital mais os juros. O capital eu já tenho, né? Os juros eu tenho que descobrir, certo? Quando eu descobrir os juros, eu adiciono a 80 para poder encontrar qual é o valor final. Mas antes disso, eu tenho que fazer aqui a conversão do mês e dias, tá certo? Vamos lá. Veja o capital de R$ 80 aplicado, né, ao juros simples. Vou até fazer assim. Aplicado uma taxa de juros simples de 2,4% ao mês, tá certo? Em um tempo de 45 dias. Veja que aí há uma diferença, né? Ó, a taxa está ao mês, certo? E o tempo está ao dia. E ele pede aí nesse caso o montante desta questão, tá certo? Então nesse caso, com a gente verificando essa diferença de tempo, um no mês e outro em ao dia, você tem que fazer uma conversão, né? Tem que transformar os dias em meses ou a taxa de mês em dias. Então vai de acordo, questões como essa, com o querer, né? Se você se sente mais confortável em fazer a transformação do mês em dias, faça. Se for mais confortável de dias em mês, pode fazer. Então, nesse caso, é uma regra de 3 simples. Um mês é 30 dias. 45 dias. São quantos meses? Né? Seria o nosso xzinho aí. É uma regra de 3 que a gente pode fazer bem tranquila, bem simples. Faz o meus pelos extremos, né? X vezes 30, 30x. 1 vezes 45, 45. O x fica, o 30 passa dividindo, eu tenho essa fração, que você pode até simplificar. Dividindo por 5 vai dar 9 sobre 5. Né? Se eu fizer essa conversãozinha aí
em fração, né? Simplificando, fica 9 sobre 5. Mas é aquela coisa, a questão da simplificação não é algo obrigatório. Você só faz se você quiser, né? Você pode deixar aí do jeito que a questão apresentou. 45 sobre 30. Certo? Então vamos lá agora aplicar a fórmula para a gente poder conseguir desenvolver e encontrar os juros, que é o J, para depois ir para o M, tá? Então são dois trabalhos que você vai ter que fazer. Primeiro encontrar o J, que é os juros, e depois encontrar o M, que é o montante, tá bom? Então vamos lá. Ó, o montante está aí, ó, naquela primeira questão, esse carinha aqui, ó. Montante é o capital, né? Vezes 1 mais I vezes T. E você pode aplicar aqui direto. Ou você pode fazer duas fórmulas, né? Primeiro faz a dos juros. Se fosse fazer, eu faria assim. Primeiro faria os juros e depois faria o montante, tá certo? Vamos aqui, ó. Os juros é o que ele quer, tá? O capital, que é R$80, certo? A taxa de juros é 2,4, só que nesse caso é 2,4 sobre 100, né? Porque a taxa de juros é sempre em porcentagem e tem que converter em fração. E o tempo você coloca 45 sobre 30, que é justamente o valor que a gente encontrou lá naquele MMC, né? Naquela regra de 3, perdão. Tá? Esse zero pode cortar com 80 lá de cima, né? Vai ficar uma multiplicação direta. Aqui fica, ó, 45 sobre 3 dá 15, né? Então já elimina a fração, tá? Então como é que vai ficar essa fórmula agora? Ó? Vai ficar 8, né? Os juros no caso, 8 vezes 2,4 vezes 15. Já não tem mais fração, né? Olha só que legal. No caso, dividido por 100, porque tem um 100zinho lá do 2,4, que pode ser embaixo de todo mundo, tá? Fazendo essa multiplicação, né, de 2,4 vezes 15, quanto que a gente encontra? Ó, 5 vezes 4 dá 20, vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2 vai 22, né? Baixa o 12 lá e tal, baixa o 1. Lembrando que quando você tiver uma multiplicação, gente, por número decimal com vírgula, você tem que verificar quantas casas decimais tem depois da vírgula. Se só tem uma casa decimal, é somente uma vírgula, né? No caso, ficaria 36,0. Mas o zero não faz diferença. Então, se você quiser colocar só 36, coloca só 36, porque na verdade o zero não vai ter diferença alguma, tá? E aí você tem que multiplicar, né? Multiplicar por 8, né? 36 vezes 8, tá? 8 vezes 6 dá 48, outro 8 vai o 4 lá para cima, 8 vezes 3 dá 24, com 4, 28, 288, isso tudo, né? Dividido por 100. Aí você pode verificar o seguinte, ó. Você pode verificar o seguinte. O 100, ele tem 2 zeros, correto? Ele tem 2 zeros lá. Então, em vez de você armar uma divisão, você pode fazer o que a gente chama do joguinho das redinhas. Você volta duas casas, tá? Eu tenho 2 zeros, volta duas casas. Então, eu vou voltar 2,88. Isso foi os juros, que foi acrescido nos R$80 do Joãozinho aí quando ele pediu, certo? Isso foi os juros que foi aumentado desse valor. Só que aí a questão não está pedindo isso não, né, gente? Ela está pedindo o montante. E como é que eu calculo o montante? O montante é o capital, certo? O montante é o capital, o C, mais o J, que é os juros. Quanto foi o capital que ele foi colocado? R$80, né? Então, R$80 mais 2,88, que nesse caso dá 82,88, que seria o montante final, que nessa questão seria o item B de bola, tá bom?
Então, ficar muito ligado, gente, quando a questão está pedindo certas informações, que em alguns casos fica subentendido, né? Fica aí escondido, né? Porque nesse caso, a questão te pede uma coisa, mas para que você chegue até lá o montante, você tem que fazer transformação, você tem que fazer jogo lá do regrinho de 3, você tem que fazer inúmeras informações até você conseguir, né, encontrar aquela resposta final. Então fica sempre muito atento a isso, tá? Fica sempre muito atento a isso, porque às vezes a questão ela te dá algumas questões que você precisa, né, ter atenção, tá certo? Então muita atenção quando vocês forem trabalhar questões de juros, questões de juros simples, de juros compostos. Então assim, não tenta, né, sempre estar atento às resoluções. Por exemplo, nessas outras questões que a gente vai trazer, diz o seguinte, ó: João solicitou no banco um empréstimo de 13 mil reais a uma taxa de juros de 18% ao ano, né, ao ano, após 12 meses, quanto ele deverá ao banco? Então, a gente sabe que quando a taxa de juros e o tempo estão em tempos diferentes, estão em cotações diferentes, a gente tem que fazer as transformações, né? Só que nesse caso é uma transformação bem simples. Ora, como assim, professor? Bem simples. Ora, a minha taxa de juros está ao ano. Após 12 meses. Quanto que é 12 meses? Um ano. Então, ao invés de colocar 12, eu posso colocar 1. Certo? Deu para entender aí? Ao invés de eu colocar 12 meses, eu colocaria 1. Porque 12 meses representaria justamente esse ano, né? Então, quando você resolver questões assim, a dica, separa os valores. Primeiro eu vou separar aqui, ó, o capital é 13 mil. Então, eu coloquei no lugar C igual a 13 mil. A taxa de juros é de 18% ao ano. Então, eu já separo aí. E o tempo, 12 meses. Quanto que ele pagará? Né? Ele quer saber, nesse caso, o montante. Tá? Ele quer saber, nesse caso, o montante. Quanto que ele pagará após os 12 meses ou após um ano de vigência desse contrato, né? Vamos dizer assim. Só que antes de você fazer isso, você precisa transformar. Você precisa colocar todas as linguagens, né, na mesma medida, certo? No caso, se a taxa está ao ano, o tempo tem que ser ao ano. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que ser ao mês. E isso também vale o contrário. Se o tempo está ao mês, a taxa tem que ser ao mês. Se o tempo está ao ano, a taxa tem que ser ao ano, tá? Então, vai de acordo com a questão, né, e como você deseja resolver, né, de qual maneira, por qual caminho você deseja trabalhar essas questões, tá certo? Professor, mas eu quis fazer diferente, o senhor fez ao mês, né, e eu queria fazer ao ano. Tem problema? Problema nenhum, gente, problema nenhum, certo? Teria problema se, obviamente, você errasse um cálculo, você fizesse uma multiplicação errada, ou algo do tipo. Aí o problema não seria na explicação, né? Não seria no modelo, e sim na sua resolução. Então, aí, fazendo a substituição, já fez aqui a transformação, 12 meses é igual a 1 ano, capital 13 mil, vezes a taxa de juros, que é 18%, eu sempre falo para vocês. Ora, se é 18%, tem que ser em forma de fração, então é 18 sobre 100. Tá? Sempre ficar esperto com isso aí. E o tempo, né? Como é 12 meses, 1 ano, vezes 1, tá certo? Aí o interessante, gente, nesse caso, não precisa você ficar com medo das frações, não. Porque sempre em casos desse tipo, os zeros, né, vai cancelar. Se você ver, ó, tem 13 mil. 13 zeros lá em cima e 2 zeros embaixo do 100. Então eu posso cortar o zero do 13 mil, né, os 2 zeros de cima com 2 zeros aí embaixo.
E aí fica só 130 vezes 18. Nesse caso, você pode utilizar uma técnica que é bem simples. Multiplica 13 vezes 18 e depois acrescenta o zero do 130, tá? Então, 18 vezes 13 dá 234. Com o zero fica 2.340, certo? Basta acrescentar o zero lá no final. Vezes, né? Vezes 1, que é 2.340. Não precisa nem você fazer essa multiplicação por um, não. Só que aí, nesse caso, o que ele pergunta nessa questão? O que ele te pede nessa questão? Quanto tempo ele deverá pagar ao banco? Tá? Quanto ele deverá pagar ao banco? Esse quanto ele deverá pagar ao banco é justamente o montante, que é os 13 mil que ele pediu ao banco, mais o valor que foi aumentado de juros, 2.340. 13 mil mais 2.340 dá igual a 15.340 reais. Então, nesse caso, o João vai ter que pagar ao banco, né, uma quantia, certo, de 15 mil reais 340, tá certo? Então é muito, muito importante ter esse cuidado nas resoluções das questões, tá bom? Pode ser, né, que a gente, nas resoluções, né, a gente encontre o que a gente chama de dualidade de informação. Quando você tem duas informações, você precisa somente de uma. Então, ficar atento a essas informações para não se confundir, tá certo? Vamos lá. Qual a quantia que Jefferson terá daqui a 10 anos, sabendo que ele aplicou um valor de R$ 2.000, lembrando que o banco oferece, né, juros simples a uma taxa de 8% AS. Eu acho esse daí é semanal, se eu não me engano, certo? Vamos só verificar aqui. Que o tempo foi de 10 anos. Não, tempo de 10 anos. Que mais? Sabendo que era um valor de R$ 2.000, eu vou aumentar aqui de R$ 2.000. Lembrando que oferece simples a uma taxa de 8% ao semestre. O semestre. Então, nesse caso, como é ao semestre, você tem que verificar que é de 6 em 6 meses, certo? De 6 em 6 meses. Então, você tem que ver o seguinte, tem que fazer a conversão, certo? Do tempo, tá? Em ano, né? E colocar para semestre, certo? Você pode fazer pelaquela regra de 3 que a gente já está acostumado a fazer. Então, ele quer saber a quantia que o Jeff terá daqui a 10 anos. Então, nesse caso, é o montante, né? Ele primeiro calcula os juros e depois ele aumenta esses juros ao capital que foi investido, que nesse caso foi R$ 2.000. Só que antes de você fazer isso, você precisa fazer a conversão deste tempo. Nesse caso aí, você tem o tempo em ano, que é em 10, né? 10 anos, e a taxa de juros ao semestre, de 6 em 6 meses. Então, basta você verificar. Ora, se em um ano eu tenho 2 semestres, em 10 anos eu vou ter 20 semestres. Então, fica aí a conversão bem fácil de se fazer. Tá certo? Eu acho que não tem muita dificuldade, não. É bem tranquilo e bem fácil de resolver. Perdão. Então, aí ele tem os juros, né? Primeiro a gente tem que calcular. É o capital, certo? Que foi aplicado, R$ 2.000. Há uma taxa de 8%, que seria 8 sobre 100, sempre em fração. Há um tempo, né? Que nesse caso não seria mais de 10 anos, e sim de 20 semestres. E aí fica bem fácil de se fazer, gente, ó. Primeiro você calcula os juros. 2 zeros do 100 vai embora com os 2 zeros lá do 200, do 2.000, na verdade. Fica só 20, então fica 20 vezes 8 vezes 20, tá? Ou você pode fazer 20 vezes 20, 400. 400 vezes 8, aí você calcula aí, que dá bem facinho, dá 32 mil, né? 32 mil, não, 3.200, né? 3.200. Então, os juros é de 3.200. Só que, neste caso, o que a pergunta te faz? Qual é a pergunta que ele está te pedindo? Ele está pedindo para que você calcule
quanto que o Jefferson vai ter depois de 10 anos. Então é o montante. É R$ 2.000 mais 3.200, certo? R$ 2.000 mais 3.200. Isso, né, dá uma quantia de R$ 5.200. Então, o montante, depois dos 10 anos que o Jefferson colocou o dinheiro lá na conta dele, ele vai retirar desta conta R$ 5.200 no final de tudo, tá? No caso, no final desses 2 anos. Tá certo? Então, é muito importante ter esse conhecimento, né, de cada trabalho. Ó, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte. Andressa aplicou em um banco R$ 100.000. Qual os juros e o montante? Nesse caso, são duas perguntas. Qual os juros e o montante desta aplicação a uma taxa de 5% ao mês durante 2 anos? Então, veja que nesse caso a gente tem uma quantia extremamente alta, 100 mil, né? E ele tem duas perguntas a lhe fazer. Os juros, que é o J, né? E o montante, que é o M. Para mim saber os juros, certo? Eu preciso, né, fazer a conversão. Aqui, gente, ó, 5% ao mês durante 2 anos. 5% ao mês durante 2 anos. Você pode fazer essa conversão da forma mais simples possível. 2 anos são quantos meses? Né? Basta você colocar, ao invés de 2, coloca 24. Tá? Ou então você faz lá a regra de 3 e transforma em fração. Então não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. O interessante de questões como essa é porque você tem duas vias, né? Ou você transforma de um lado ou você transforma de outro, que vai dar exatamente igual. Ah, professor, mas eu não tenho dificuldade em resolver fração. Show de bola. Então faz por regra de 3. Ah, professor, não gosto de resolver fração. Maravilha. Vai lá e converte a quantidade. Então, assim, gente, o legal é porque fica assim muito ao seu critério, certo? Fica muito ao seu critério. Não quer dizer que se eu resolvo de um jeito, a regra para se resolver é sempre e estritamente daquele jeito, né? Isso não quer dizer isso, né? Isso vai de acordo com o teu desejar, né? A forma que você quer exemplificar, a forma que você quer trabalhar com essas questões, tá bom? Então vamos lá. Os juros, né, que ele quer saber, a primeira pergunta, é 100 mil. Sempre ficar muito atento a esses valores quando vem muito alto. Vezes a taxa de juros, que é de 5% ao mês, então 5 sobre 100, tá? Sempre colocando, mas esse zero do 100 vai cancelar, pode ter certeza. Vezes 24 meses, né? Já que a taxa de juros, a taxa de tempo a gente converteu. Então esses dois zeros vai embora, né? Ó, 0 com 0, 0 com 0. O que ficou? 1.000 vezes 5 vezes 24, tá? 1.000 vezes 5 vezes 24. Então você pode fazer, ó, 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20, né? Vai 2 lá para cima. 5 vezes 12, 10. 10 vezes 10 mais 2, 12, dá 120, tá? Aí vai ficar o quê? 120 vezes 1.000, certo? 120 vezes 1.000. Você multiplicar por 1.000 é a mesma coisa que você multiplicar por 10 ou por 100. Basta você acrescentar os zeros lá no final. 120 mil. Isso, né? Isso que a gente acabou de fazer é o nosso juros, né? O que vai estar correndo em cima desse valor que a Andressa colocou. E como ele quer também um montante, basta você pegar o capital aplicado mais os juros que foi colocado em cima, né? 1.000 mais 120 dá no total de 220 mil, tá certo? 220 mil é o que a Andressa, né, vai retirar do banco durante 2 anos, né? Depois de 2 anos, ela vai retirar lá do banco 220 mil, 120 mil a mais do que ela colocou
Então, assim, é uma aplicação bem rentável, né? Ela pode sobreviver, acho que dependendo do nível de vida dela, ela pode sobreviver basicamente só com os juros que vai render esse dinheiro dela, né? Então, professor, como é que eu vou saber qual o banco que eu vou aplicar que vai me render mais dinheiro? Isso não vai ter não vai ter essa explicação logo de cara, tá, gente? Algo que não vem, como é que eu posso dizer, com certeza. Tem bancos que fornecem mais e tem bancos que fornecem menos, tá? Então vai de acordo com cada questão, tá certo? Então aqui acabou, foi mudando aqui. Então vamos para cá. Então o que eu queria trazer para vocês era em tese isso, certo? Antes de a gente ir, vou deixar aqui a explicação do professor Sandro com relação a essa taxa de juros e a resolução de uma questão para a gente encerrar.
Show, né, gente? Questão só para a gente complementar aquilo que a gente havia falado, certo? Questões de juros simples são bem tranquilas, tá? E a gente encerra aqui a nosso encontro, tá bom? Até mais.